gravação de um vídeo, seguindo aquela sequência do último, né, que tem lá o título Sem Hipocrisia, falando daquilo que eu vivi durante esse período que eu fiquei dentro do sistema religioso, como membro de uma instituição, pastor também, e de um tempo eu não estou mais pastoreando, estou congregando ainda, não com muita frequência, né, confesso, mas estou. De tudo que eu vi dentro da igreja local, eu poderia até escrever um livro, né, das experiências que eu tive, boas experiências, e também experiências amargas, que bem na verdade que me levaram a uma grande reflexão desse evangelho que é pregado, né, dentro dessas instituições religiosas. Um texto que o Espírito Eterno me fez hoje a pensar nele, ouvindo, né, uma outra pessoa também falar. Eu não escolhi, eu estava ouvindo uma música e a pessoa interrompeu a música e usou esse texto. E falou muito à minha alma, à minha mente. E eu já preguei dentro desse texto também. Estou vendo aqui na minha Bíblia, tem marcações aqui. É o texto o Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 6. O capítulo 6 de João é tremendo. Eu quero começar lendo os últimos versos, depois eu vou para o verso 22, que possamos entender o que está aqui nessa mensagem. Eu vou ler aqui. Então disse Yoshua aos 12, não quereis também vós partir? Simão Pedro respondeu-lhe, Senhor, a que iremos? Tens palavras de vida eterna, e nós cremos e reconhecemos que é o Senhor, Yoshua do Eterno. Respondeu-lhe Yoshua, não vos escolhi eu aos 12? No entanto, um de vós é o diabo. Falava de Judas, filho de Simão Iscariote, este, um dos 12, o havia de entregar. Então, olha que coisa tremenda. O Senhor vira para os 12 e fala com eles, vocês não querem me abandonar, não querem seguir outro caminho. E Pedro, como sempre, né, toma a frente e fala, Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Por quê? Pedro fala isso para Yoshua, porque Yoshua pergunta isso aos seus discípulos. O verso anterior, o verso 66, olha o que vai dizer. A partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Por quê? Porque que muitos dos discípulos de Yoshua voltaram atrás e não andavam mais com ele. Por que será? Por quê? Porque lá no versículo 22 começa toda a questão. Aonde vai dizer, vai estar escrito. A multidão, deixa eu ver, se é o 22. Não é. Está no 7 aqui. Esse foi um discurso na sinagoga de Cafarnaum, tá? No dia seguinte, a multidão, sempre frisa a multidão, porque aqui nas Escrituras, Cristo está sempre cercado por multidão, né? E essa multidão vai, lá no Evangelho de Mateus, vai gritar, crucifica-o, crucifica-o, tá?
A multidão que permanecera no outro lado do mar percebeu que havia um único barco em que Yoshua não entrara nele com os seus discípulos. Os discípulos haviam partido sozinhos e outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde havia comido pão. Quando a multidão viu que Yoshua não estava ali, nem os seus discípulos, subiram aos barcos e veio para Cafarnaum, à procura de Yoshua. Encontrando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Yoshua: em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos 2 pães e vos saciastes. Olha aqui. Aqui é a parte que cabe a nossa reflexão. Olha a palavra de Yoshua. Somos sabedores, né, se lermos aí os versos anteriores, nós vamos encontrar, né, logo no início do capítulo 6, mais uma multiplicação dos pães que já houve antes também. E a multidão que está aqui, sendo mencionada por João, no Evangelho de João, vai dizer que ela estava à procura de Yoshua. Eu li isso aqui. Estava à procura de Yoshua. E não encontrando ele, assim, logo imediato, começaram então a fazer uma procura mais intensa, mais apurada, detalhada, para ver onde ele se encontrava. Como ele sumiu, né? Assim, de repente. E aí o que acontece? Essa multidão encontra ele do outro lado. E assim diz o texto. Em Cafarnaum. E quando a multidão o encontra, vai dizer: já vi, né? Como é isso? Sumiu? Nada. E como ele é 100% homem e 100% criador, sustentador, igual ao Pai, igual ao Espírito Santo, o Filho, Yoshua vai dizer para aquela multidão a verdade, o que está realmente na alma dela, o que realmente está na mente dela. Ó, todo esse esforço que vocês fizeram para me encontrar, a bem da verdade, não é por causa dos sinais, por causa da minha palavra, mas é por causa do pão, do alimento que perece. Vocês estão, a bem da verdade, à procura de algo temporal. E eu não vim a este mundo oferecer nada temporal. Eu vim a este mundo oferecer algo que é atemporal. Vocês todos irão morrer. Eu estou oferecendo a vocês vida eterna. E se você decorrer na leitura, continuar lendo aí o capítulo 6, isso vai ser o discurso de Yoshua lá na sinagoga de Cafarnaum para aquela multidão. Olha que coisa interessante. Mesmo aquela multidão vendo sinais direto de Yoshua, olha a resposta dele para a multidão. Eu fico pensando nos dias de hoje, que não tem os sinais e não tem o Yoshua aqui como aquela multidão tinha. O que nós temos hoje aqui é quem? É o precioso Espírito Santo. Que eu tenho falado isso nos outros vídeos, como falei no último. Espírito esse que deveria habitar em mim, habitar em ti, habitar em nós, e eu não vejo isso de uma forma clara, como diz as Escrituras. Eu até citei, né, o texto lá de Atos, que a sombra, e quando Pedro passava assim, perto da multidão, que a sombra dele curava. Claro, alguns estudiosos vão falar
enfim, outras coisas, que os milagres não se repetem mais hoje. É engraçado. Quando esses estudiosos falam que os milagres dos evangelhos, eles não se repetem mais hoje, mas quando se fala da cura, quando a mãe dele, o filho dele, o pai dele, a esposa deles estão enfermos, e no leito, em um hospital, quase indo para a morte, eles oram ao Pai em nome de Oxua para que cure esse familiar. Ora, então os outros milagres não vão se repetir, mas o da cura sim. Bem, mas enfim, eu creio em todos os milagres. Claro, o Eterno vai fazer de acordo com a vontade dele, no tempo dele, e claro, se é a vontade dele no tempo dele, não compete nem a ele, nem a minha pessoa, nem a você, a dizer que você quer que eu queira um milagre no dia tal, na hora tal, que seja hoje, enfim. Os ensinamentos que tem por aí de uma forma errada que eu vejo. Mas voltando aqui ao nosso pensamento. Mesmo aquela multidão vendo aquilo tudo, vendo os milagres de Yoshua, o que Yoshua vai dizer para aquela multidão? E ouvindo aquelas palavras, né, assim, ao vivo, o que Yoshua vai dizer para aquela multidão? Que o interesse daquela multidão não está nele, mas está assim no material, no físico. Então ele começa então a falar, comparar o pão físico, o pão lá do trigo, com o pão que desceu do céu, que é ele. Aí a multidão vai falar do que é esse pão. No início a multidão não entende, como os religiosos da época não entenderam também. E aí ele vai falar que Moisés deu pão, mas o pão que aquele povo comeu no deserto, aquele povo morreu, mas o pão que ele dá, que desceu do céu, o Pai o enviou, esse pão ele dá, e quem come desse pão tem a vida eterna. Por mais que morra, que vai morrer, a não ser que ele venha antes da minha morte e da sua, então todos nós morreremos devido ao pecado original, mas ele garante, mesmo que eu, Washington, morra, quando ele vier esse mundo pela segunda vez, eu, Washington, ele garante que irá ressuscitar. Claro, se eu sou filho da graça, selado por esse Espírito, eu vou ter a garantia da vida eterna. Agora, se eu não sou filho da graça e não tenho esse selo, eu não vou morar com ele eternamente. Eu vou viver eternamente, mas afastado dele eternamente, que aí é uma outra coisa que a Bíblia, o Novo Testamento, chama de inferno e lugar de sofrimento sem a presença do Eterno. Aí já é uma outra coisa que no meu canal eu tenho uma matéria falando sobre o inferno, sobre o céu, enfim. Tem vídeo lá, tá bom? E aí, qual é a mensagem para minha vida? Eu acredito que eu espero que o Espírito da Graça, o Espírito Santo, também fale para você. Que não existe nada nesse mundo, nesse sistema, que será comparado àquilo que Yoshua nos oferece. E no decorrer desse discurso de pão, a multidão não estava entendendo, os religiosos não estavam entendendo, porque ele compara esse maná lá do deserto com ele. Aquele maná ele estava bem da verdade, quando acontece aquele episódio lá no livro do Êxodo, né, no povo no deserto, aquele maná ele estava se referindo, né, estava apontando para o Yoshua, porque o Criador, eu sempre falo isso, ele é muito didático no que diz respeito quando há a queda, e de lá, depois da queda, ele só vem mostrando sinais como ele iria restaurar o processo da queda. Então ele fala que o maná, aquele maná, a bem da verdade, ele é temporal, e
que o verdadeiro maná eterno chegou, que é ele. E aí ele vai resumindo, né, porque está ficando grande aqui, resumindo, então ele vai dizer que ele é o maná, que ele é o pão, e quem comer desse pão, que é a carne dele, beber do vinho, que é o sangue dele, esse tem parte com ele. E aí, quando ele fala isso, tanto a multidão como os religiosos e os discípulos que o seguiam, principalmente os discípulos, vai dizer assim, esse discurso ninguém pode suportar, ele é duro demais. Por isso que lá vai dizer, né, no versículo, acho que é o 66, né, o 66, deixa eu ver aqui, 66, isso, 6,66, a partir daí muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Aí abandonaram. Canibalismo, né? Eles não entenderam o que seria o comer do pão e beber do sangue. Não tem nada a ver aquilo ali com literal, comer a carne dele literalmente, beber, nada disso, né? Os estudiosos vão alegar que o Oxua estava se referindo aqui nada mais, nada menos que ali a própria ceia, né? A ceia que ele instituiu, falando que naquele momento deveriam praticar aquela ceia até que ele voltasse. Essa é a ideia, né? E muitos estudiosos defendem essa ideia, né? Pode haver um outro pensamento, mas a ideia é essa. Mas longe de comer a carne dele literalmente e beber o sangue dele literalmente. Até porque o próprio Criador reprova esse tipo, né, de comportamento, né, de ato canibal. Então ele não vai, se ele não aceita e reprova o ato de canibalismo, ele não vai agora aqui na altura do campeonato fazer esse ensinamento que deve se comer literalmente a carne dele e beber o sangue dele. Então eles não entenderam, levaram ao pé da letra e aí saíram, deixaram. Por isso que o Yoshua vira para os 12 e fala, e vocês não querem ir? E Pedro então fala, não, nós não iremos. Para onde nós iremos se só tu tens a palavra da vida eterna? E para terminar, a bem da verdade, se você ler o texto com muita calma, no capítulo 6, Yoshua vai dizer o seguinte, ninguém vem a mim, na versão que eu li, a Bíblia de Jerusalém, se o Pai não o atrair. No grego, se o Pai não o arrastar. Aí ele vai frisar isso, ninguém vem a mim, se o Pai não o atrair. Ninguém. Então, meu amigo, você que está ouvindo, assistindo esse vídeo, não é pelas minhas forças, nem pelas suas, que nós entenderemos esse Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça de Yoshua. Somente iremos entender se houver uma intervenção do Pai na minha vida, na sua vida. E é por isso que nessa caminhada o sistema religioso, ao meu ver, precisa entender isso. Dentro do sistema religioso tem muitas pessoas que tiveram experiência com milagres. Dentro do sistema religioso, pessoas estão fazendo coisas boas. Dentro do sistema religioso, pessoas estão ajudando pessoas a saírem de um lamaçal, enfim. Mas a bem da verdade, quando é tirado delas o pão, não é dado o pão, ou muitas das vezes acontece algo
que não é do jeito que ela imaginava, o que elas imaginavam, elas acabam no caminhar de suas vidas parando, não querendo mais continuar. E eu fico me perguntando se isso não tem a ver comigo. Se isso realmente o Espírito Eterno falando comigo. Eu queria fazer uma oração. Precioso Espírito Santo, obrigado pela tua palavra, que ela falou profundamente à minha alma, ao meu cérebro. Agora, Senhor, eu não sei se eu consegui transmitir a forma de como o Senhor falou comigo. Mas eu queria pedir ao Senhor que esse vídeo alcançasse aquelas pessoas que precisam ouvir esse vídeo. E que o Senhor as ilumine. E que essas vidas, como eu, sejam impactadas pelo Evangelho de João, capítulo 6. Que nós fomos chamados, arrastados, atraídos, não mais para fazer aquilo que queremos, não para fazer nada daquilo que o homem quer, mas sim fazer aquilo que tu queres, obedecer a tua palavra fielmente, sem duvidar, sem ir para a direita ou para a esquerda, sem olhar para trás. É a oração que eu faço ao Pai, com a ajuda, o auxílio do Espírito Santo e usando o nome de Yoshua. Amém. Shalom Adonai, até a próxima.